Está marcada para hoje, às 11 horas da manhã, a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras pela Democracia, um manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP, que reúne quase 900 mil assinaturas e recebeu apoio de candidatos ao Palácio do Planalto, como Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, além de outros políticos, empresários, banqueiros, artistas, juristas e integrantes da sociedade civil. O texto defende o Estado Democrático de Direito, as urnas eletrônicas e o resultado das eleições de outubro. Ontem, 42 artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Lázaro Ramos e Milton Nascimento divulgaram um vídeo fazendo a leitura da carta. Nós tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. O presidente Jair Bolsonaro não assinou o manifesto e atos em apoio à carta estão previstos nos 26 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, por exemplo, serão pelo menos 3 ao longo do dia. O Ministério Público Eleitoral defende que Jair Bolsonaro seja multado por propaganda antecipada por causa da reunião com embaixadores em Brasília. Ontem, o YouTube decidiu remover o vídeo do encontro em que o presidente faz ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. Quem tem mais informações é o Leandro Aislan. O Ministério Público Eleitoral pediu que o presidente Jair Bolsonaro seja multado por propaganda antecipada durante o encontro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele fez ataques ao sistema de votação do Brasil e repetiu as acusações já desmentidas pelos órgãos oficiais. Para o Ministério Público, ao atacar as urnas e se colocar como vítima do sistema, Bolsonaro acabou na prática pedindo votos, sendo que a campanha só começa oficialmente na semana que vem. Por isso, defendeu que os trechos que mostram as falas do presidente sejam retirados da internet. Ah, mas é uma perseguição, o TSE é esquerdista, o YouTube é globalista, Jorge Soros e coisa e tal. Não é verdade. Tanto é que o TSE determinou também a exclusão das redes sociais dos vídeos em que o ex-presidente Lula chama Jair Bolsonaro de genocida. No dia 20 de julho, por exemplo, durante um evento em Garanhuns, em Pernambuco, aliás, sua cidade natal, o petista usou exatamente esse termo para se referir ao presidente e a retirada atendeu a um pedido feito pelo PL. O ministro Raul Araújo, do TSE, disse que as declarações de Lula configuram um discurso de ódio com ofensas à honra e à imagem de Jair Bolsonaro, assim como o YouTube também tirou do ar aquele documentário de 2 horas que sugeria coisa nenhuma, que afirmava que a facada levada por Bolsonaro na campanha de 2018 havia sido forjada. Uma teoria da conspiração muitíssimo bem maquinada, com a invenção da participação de uma mulher que entregaria a faca a Adélio de Souza enfim, o conluio de pessoas que estavam lá se fingindo de apoio. Uma maluquice, uma loucura para tentar desmentir uma coisa que o Brasil inteiro viu e que numa boa, você tem que estar doente da cabeça para achar que seria possível manter por 4 anos uma conspiração dessas envolvendo o Hospital Albert Einstein, envolvendo o próprio pronto-socorro do Hospital de Juiz de Fora, envolvendo diversos seguranças, tanta gente que acompanhou aquilo ao vivo, né? É uma loucura você imaginar que aquilo que a gente viu não aconteceu. Tanto é que o Bolsonaro anda até hoje por aí com a cicatriz na barriga. Ele faz aquilo com canetinha cada vez que vai sair na rua. É uma maluquice. O YouTube também removeu esse vídeo. Então o pau que tá batendo no Chico, tá batendo no Francisco, e a gente vê que tá funcionando. Tardiamente, muitas vezes, né? Mas funcionando. Aquele compromisso do YouTube e de redes sociais de simplesmente eliminar discursos com base em mentira, coloquem em risco a idoneidade do sistema eleitoral brasileiro e contenham discursos que são considerados falas de ódio. O Exército diz que não vai indicar um substituto para o coronel Ricardo Santana, excluído do grupo de fiscalização das eleições.
Fala aí, Adriano Oliveira. O Exército informou ao Tribunal Superior Eleitoral que não pretende indicar substituto ao coronel Ricardo Santana, excluído do grupo de militares que inspeciona os códigos-fonte das urnas. O comunicado diz que o TSE não solicitou esclarecimento ou consulta ao excluir o coronel do colegiado. Conforme nota, abre aspas, baseado em apuração da imprensa e de forma unilateral, sem qualquer pedido de esclarecimento ou consulta ao Ministério da Defesa ou ao Exército Brasileiro, o TSE descredenciou o militar. Dessa forma, o Exército não indicará substituto e continuará apoiando tecnicamente o Ministério nos trabalhos julgados pertinentes, fecha aspas. O documento informa ainda que as forças garantiram que o trabalho do grupo de militares que participam da fiscalização do processo eleitoral é técnica e isenta de interferência de posições políticas pessoais. Santana foi excluído da comissão depois de publicar nas redes sociais informações falsas sobre as urnas eletrônicas, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin. Mas que respostinha deplorável essa do Ministério da Defesa, hein? Com base apenas em apurações da imprensa. Ué, a apuração da imprensa não vale? Não é para isso que a imprensa existe? E outra, a apuração estava incorreta? Existia alguma dúvida de que o Ricardo Santana havia escrito aqueles absurdos nas redes sociais, atacando sem provas o sistema eleitoral que ele foi escolhido para fiscalizar? Chamando o candidato de vaca? Xingando a torto e a direito? Agindo como um ativista da pior espécie? Ai, sem nenhum pedido de esclarecimento? Que pedido de esclarecimento pode haver? Que explicação pode haver naquele tipo de conteúdo saindo dos dedos de um coronel do Exército que foi selecionado para fiscalizar o nosso sistema eleitoral brasileiro? O que ele poderia falar? Ah, tava bêbado. O que ele poderia falar? Tá lá escrito nas redes sociais dele. Foi ele. E mais? Por que esse senhor foi escolhido como representante do Ministério da Defesa junto ao TSE para dizer se o nosso sistema, ele ataca sem nenhuma prova nas redes sociais, é seguro ou não? Não foi feita nenhuma pesquisa? Quer dizer, os caras não conseguem pesquisar não conseguem fazer uma pesquisa que uma criança conseguiria fazer num Facebook da vida, num Twitter e Instagram. Mas querem determinar se o nosso sistema eleitoral é seguro. E aí fica até, para não passar mais vergonha talvez, fica por isso mesmo. Sai Ricardo Santana, Ministério da Defesa esperneando, balançando perninha, batendo na mesa, mas não vai indicar ninguém, né? Para um cargo que, no final das contas, também não tem grande utilidade, porque não faz parte da expertise do Exército fiscalizar eleições, tanto é que nunca se interessou por esse assunto de 1996 até agora. Bom, e não custa lembrar que o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto será na sede do Grupo Bandeirantes, aqui, no dia 28, é um domingo, às 9 horas da noite. Um encontro que vai reunir um pool de veículos de comunicação que é composto pelo próprio Grupo Bandeirantes, pelo portal UOL, pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Cultura. Outros destaques de hoje segue para a análise do Congresso aquela proposta de aumento nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de servidores do Judiciário. Ontem, adivinham o que aconteceu? A decisão foi unânime. Os 11 integrantes do Supremo votaram a favor do reajuste nos próprios salários. Então, da próxima vez, a gente faz o seguinte, a gente se reúne aqui, nós três, né? E aí a gente vota os reajustes nos nossos salários em 18%. Até né? porque é a presidente da corte que está sugerindo. Tá vendo então, aqui? pronto, né? A própria relatora, digamos assim, não é mesmo? Está sugerindo aqui, então tá tudo certo. Isso. E aí todo mundo acompanha o meu voto, é isso. Né? Basicamente. Todos eles. Todos, unânime. O que se decidiu é que vai ser um aumento escalonado entre 2023 e 2024. Então, no ano que vem, o aumento vai ser dividido em duas parcelas, 4,5% em abril e mais 4,5% em agosto. Aí, em 2024, mais 4,5% em janeiro e outros 4,5% em junho. Então, no total, os 18% de reajuste. Com isso, o salário, que atualmente é de R$ 39.293, que é exatamente o teto do funcionalismo público, vai passar para R$ 46.366. Quando a gente fala desse assunto, muitas pessoas, servidores também, ficam revoltados. Nesses dias a gente estava lendo mensagem de um professor, servidor público,
da Bahia, que está há 6 anos sem nenhum reajuste. E olha, considere que é um salário que fica perto ali dos R$3.000, quando muito, né? Tem variações do piso salarial do professor no Brasil, o que é uma vergonha. E estão há 6 anos sem reajuste. Ora, se o argumento aqui é todo o período sem reajuste, os 4 anos que os ministros do Supremo, servidores do Judiciário ficaram sem aumento, vamos olhar, portanto, para outras categorias também que estão sem reajuste há tantos anos e que trabalham duro e que ganham muito menos do que esse valor aqui, que é o teto do funcionalismo público. E a gente já falou também, isso aqui representa um custo importante para o país. Mais de 4,5 bilhões de reais aos cofres públicos até 2024, porque não se trata apenas do aumento nos salários dos ministros, mas tem o efeito cascata, um efeito dominó que vai provocando aumento em outras bases ali do servidores do judiciário, né? Agora, a gente fala assim, mas um ministro de Supremo precisa ganhar muito? Precisa. De fato, é uma função super importante. Agora, vem cá, olha a realidade do país. Olha a realidade de tantos servidores que estão aí trabalhando há anos e anos. Eu dei exemplo do professor, a gente pode dar N outros exemplos aqui, mas vamos pegar o gancho da própria matéria, reportagem da Ellen Brown, que recebeu esse prêmio ontem. Olha o retrato da educação no Brasil, olha a desvalorização do professor no Brasil. E aí vem o ministro do Supremo com 18% de reajuste. É uma paulada. Policiais rodoviários. Exato. Que tiveram aquele aumento prometido pelo presidente de 20%, depois isso baixou para 5%, depois nem o 5% veio, né? Todo mundo tá dando a sua cota de sacrifício, os togados não podem? Uhum. Não é o momento. Mas eu não tenho aumento faz 6 anos. Bom, bem-vindo ao Brasil, né? É isso, exatamente. Bem-vindo ao Brasil de 2022, em que sorte quem não teve aumento, mas conseguiu pelo menos manter o seu emprego, manter a sua remuneração, não partiu para a informalidade, não teve redução de salário, especialmente durante a pandemia. Não é o momento, a gente falava isso aqui anteontem. É até razoável que esses juízes ganhem esse salário de 40 e tantos mil reais, 45 mil reais, né? 46.300, mas que pare por aí. Seria razoável, se o teto fosse respeitado. Só que teto que é ultrapassado, o teto não é. Né? Exato. Se parasse por aí, ok, seria razoável, só que não para. Ela gosta pra cá, é auxílio pra lá. É penduricalho pra aqui, pra lá. Né? Todo mundo ganha muito mais que isso. A gente já deu aqui notícia de magistrado que levou pra casa um cheque de 700 mil reais pelos serviços prestados em um único mês. Então, quer ganhar mais? A iniciativa privada tá aí. Esses senhores todos teriam condições de se transformarem em pareceristas, em professores de universidade privada, universidade pública, receberiam salários na casa dos 6 dígitos. Nesse momento, como funcionário público, não dá. Isso. Mas aí o dinheiro vai sair do nosso próprio orçamento. Mas e o efeito cascata? Exatamente. Que vai se espalhar pelo Brasil, vai custar bilhões. São 2 PLs, né? Tem o aumento da magistratura em geral, que também está sendo caminhado, porque tem que ser aprovado no Congresso, então eles estão encaminhando esse aumento de teto e o aumento da magistratura em geral no país. Olha, parabéns ao STF, que, além de tudo isso, acaba de dar ao presidente Jair Bolsonaro, que ataca o STF dia sim, dia não, às vezes com base em distorções, às vezes com base em fatos, uma munição pesadíssima. Isso. Um motivo real para que esses caras sejam atacados há 2 meses da eleição, o Brasil tentando sair de uma recessão, o brasileiro tentando respirar, os caras concedem a si mesmos um aumento gigantesco. Unanimidade, é justo. Esses senhores, acima de tudo, são defensores da Constituição, daquilo que nós, como sociedade, consideramos justo. É justo que eles concedam a si próprios esse aumento escandaloso. Que vergonha. Muitos ouvintes aqui escrevendo pra cá e revoltados, viu, Megali, Ellen, o Mauro falando, os 46 mil, fora os penduricalhos, como o Megali pontuou, né, que quase dobram esse valor, o efeito cascata, tem isso também, e muitos servidores escrevendo pra cá também. Sou professora da Universidade Federal, diz aqui a nosso ouvinte, que pede para não ser identificada, sem reajuste, salário em torno de 3 mil reais, e sem reajuste já há bastante tempo. O ouvinte aqui escreve, ele é agente socioeducativo, agente de segurança socioeducativo, não parou na pandemia, se expôs, colocou a saúde em risco, a da família em risco, e o último reajuste dele em 2015. Isso, nenhum reajuste desde então.
Bom, ainda no STF, Rosa Weber é eleita presidente e vai ter um mandato mais curto. Fala Rafael Procópio. Rosa Weber é eleita a próxima presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A ministra vai assumir o posto de Luiz Fux, que fica no comando da corte até 12 de setembro. Juíza de carreira, Rosa Weber entrou no STF em 2011 por indicação da então presidente Dilma Rousseff do PT. A ministra não vai cumprir os 2 anos de mandato à frente da corte, já que vai se aposentar em outubro do ano que vem, quando completa 75 anos. Ela agradeceu os votos de confiança dos outros magistrados e disse que para ela é uma honra assumir a presidência do Supremo. Na mesma votação, os ministros escolheram Luiz Roberto Barroso para assumir a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. A polícia do Rio de Janeiro divulga mais detalhes do caso da idosa roubada pela própria filha. O prejuízo ultrapassa 700 milhões de reais. Gabriela Souza. As obras de arte de artistas famosos como Tarsila do Amaral, apreendidas em uma operação contra a mulher que aplicou um golpe de mais de 720 milhões de reais contra a própria mãe de 82 anos, serão encaminhadas para uma análise completa. Sabine Colboguis e outras 3 pessoas foram presas. A idosa chegou a ser mantida em cárcere privado no apartamento onde mora, na zona sul do Rio. O golpe começou há mais de 2 anos, quando uma falsa vidente abordou a vítima afirmando que a filha dela estava doente e morreria em breve. A vítima passou a fazer transferências milionárias para pagar um suposto tratamento espiritual. Quando desconfiou, ela passou a ser agredida e mantida em cárcere privado. O grupo começou a roubar joias e quadros, como conta o delegado Gilberto Cardoso. A idosa, num espaço de 2 semanas, mais ou menos, ela fez a transferência de quase 5 milhões, praticamente. Fez 5 milhões de transferência. Esse caso, a gente falou rapidamente ontem. Rapidamente não, né? A gente falou bastante até com o Cristiano Pinho sobre isso. E é impressionante, ele é um filme, né? De tantos elementos, tantos aspectos que tem, porque envolve o cárcere privado dessa mulher. Uma mulher de 82 anos, gente. Vítima da própria filha, que liderou esse golpe. Golpe sendo aplicado há mais de 2 anos. E ela, em desespero para salvar a filha, ficava fazendo essas transferências, esses depósitos. Imagina. E é uma família super importante para a arte brasileira. Exatamente. É uma família que ajudou a repatriar acho que é Bocchiti que se pronuncia, não tenho certeza o sobrenome, mas eles ajudaram a repatriar muitos quadros que estavam fora do país. Foi essa família que ajudou a trazer. Então, eles têm uma relevância muito grande aqui para a arte nacional. Vocês viram as imagens dos policiais colocando os quadros no bagageiro da viatura? Vi. Minha Nossa Senhora, era como se os caras estivessem lidando com um saco de batatas. Dando aquela empurrada. Como a gente empurra uma geladeira pra dentro do carreto. Vai, que cabe. Dá uma aflição aquilo. É uma obra de arte que vale milhões. Mas não é nem pelo valor estético mesmo, artístico. Os caras tratando ali como se nada. E eu só tenho um asterisco aí a colocar, não é muito importante, mas eu tenho um sério problema com o termo falsa vidente. Né? Falsa vidente pra mim é um pleonasmo. Mas enfim, em nome da clareza, né, para explicar a história, vamos nessa. Vamos voltar a Brasília agora, porque a esposa e a cunhada de Marcola estão entre os alvos da operação contra um grupo suspeito de planejar a fuga de líderes de facções criminosas de presídios federais. Fala aí, João Pedro Melo. A Polícia Federal e o Departamento Penitenciário Nacional deflagraram a Operação Anjos da Guarda. Ao todo, 80 policiais federais cumpriram 10 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão. Segundo a corporação, um dos mandados de prisão não foi cumprido, pois o suspeito está foragido na Bolívia. Essa ação acabou com o plano de resgate de líderes do primeiro comando da capital, que estão presos nas penitenciárias federais de Brasília e de Porto Velho. Entre eles está Marcos Williams Camacho, o Marcola, que foi transferido aqui de Brasília para Rondônia em março. Dados da Polícia Federal apontam que o plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados, que faziam o papel de uma espécie de pombo-correio. Ainda entre os presos estão 6 lideranças do PCC que não estavam em presídios federais. Além disso, outros 4 advogados foram presos na ação. E segundo a Polícia Federal, a esposa e a cunhada de Marcola estão entre as pessoas investigadas. Esses advogados extrapolavam as atividades legais e transmitiam as cobranças dos custodiados e também os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate. O fato é que, para organizar as atividades ilícitas, os investigados se valiam dos atendimentos e das visitas em parlatório, usando como códigos para a comunicação situações jurídicas que comprovadamente não existiam. A França
ainda não se manifestou sobre as declarações do ministro da Economia Paulo Guedes. Na última terça-feira, ele afirmou que o país europeu está se tornando irrelevante para o Brasil. Só lembrando que a França é o maior empregador estrangeiro no Brasil, né? Dos países é o que mais emprega aqui dentro do país. A fala aconteceu durante um evento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Brasília. Uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame? Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o para vocês. E vamos embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. Nossa, tem tanta carne ao redor desse osso aí. A começar pela deselegância, né? Pelos termos chulos utilizados num assunto que deveria ser puramente diplomático. Mas tudo bem, deixa isso de lado. Você vai desprezar e chamar de irrelevante um país que recebe 10 vezes mais... Aliás, Paris recebe 10 vezes mais turistas que o Brasil inteiro, tá? O Brasil recebe coisa de 6 milhões por ano. Paris recebe 6 vezes mais. A Torre Eiffel recebe mais turistas, mais visitantes do que o Brasil inteirinho. Tá? Esse governo que prometeu que ia promover o Brasil lá fora, lançar campanhas, não conseguiu aumentar em um turista a quantidade de visitantes no Brasil. Mas tudo bem, deixa isso de lado também. É o terceiro país que mais investe no Brasil. É o terceiro que mais investe no Brasil. Você vai bater no peito e falar, porque com a China, nós... Bom, mérito nenhum de Paulo Guedes nisso, né? Aliás, até anteontem estava aí Abraham Weintraub, Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes, chamando o coronavírus de vírus chinês, desprezando as relações comerciais do Brasil com a China. Agora a China virou exemplo. E outra coisa, não é só dar uma de machão e falar, se quiser a gente acaba aí, são 7 bilhões só, a grande coisa, a gente vai lá pra China. Primeiro, porque os nossos negócios com a China são de exportadores de commodities. Graças a Deus que a gente tem commodities, né? Que é o que nos salva. Mas não é exatamente a relação de um país industrializado. A gente leva grãos, a gente leva carne, a gente leva o que a gente produz aqui para a China. Não é o melhor tipo de negócio bilateral. E segundo, o Brasil tem um acordo com a União Europeia pendurado já há 3 anos, do Mercosul com a União Europeia, que foi anunciado, mas que depende da aprovação de todos os países da União Europeia. Não é muito interessante você dizendo que vai tocar o EFSI para um país que é a segunda maior economia da União Europeia, perdendo somente para a Alemanha. E a gente França, não tá com essa bola toda. A França é o principal país que está tentando travar esse acordo do Mercosul, porque existe uma concorrência ali do agro, justamente do agro. Então, assim, a gente precisa da França, a gente precisa convencê-los. Isso é muito importante. Veja, ele tem razão ao criticar a França. Sim, a França exerce o protecionismo em relação aos seus produtores, a França cria obstáculos para esse acordo entre Mercosul e União Europeia, muito mais que qualquer outra grande nação da Europa, né? Porque sabe que os seus produtores perderiam espaço com a entrada de produtos do Brasil, da Argentina, de Uruguai, que são produtos de melhor qualidade. Isso é verdade. Só que nessas horas entra a diplomacia, e não o machão que bate na mesa e sai falando palavrão. O presidente que xinga a mulher do presidente da França de feia. Não é assim que se faz diplomacia. Quer dizer que a gente vai dar uma de macho, encarar, falar, vem cá, eu faço e aconteço, e ficar comendo ratazana aqui. Enquanto a gente podia estar diplomaticamente levando pra frente. Aliás, Tereza Cristina fez isso muito bem na época do anúncio do acordo, né? Mas aí as nossas principais lideranças vêm de uma dessas, né? A diplomacia é a saída nessas horas, e não o discurso do machão. Deplorável. Fora a deselegância, o palavrão. Que momento, viu? Em frente. Vamos falar sobre a passagem de um ciclone causando muitos estragos no sul do país, o Ângelo Sfayer. Vamos começar pelo Paraná, trazendo informação pra gente. Bom dia pra você, Ângelo. Traz um balanço aí pra gente do Paraná.
Bom dia. As cidades paranaenses e também de Santa Catarina, principalmente da faixa litorânea, mantém um alerta para esta quinta-feira, embora a previsão do tempo hoje seja mais não seja com tantos estragos, né, quanto a gente registrou ontem. A Defesa Civil de Santa Catarina mantém o alerta para risco de alagamentos, deslizamentos, inundações e enxurradas. Ontem, a passagem desse ciclone extratropical causou estragos em várias cidades. Pelo menos 4 municípios catarinenses decretaram situação de emergência. Em 24 horas, várias cidades registraram mais chuva do que a média esperada para todo o mês de agosto. Segundo a Defesa Civil, os municípios com maiores acumulados foram Chiroeder, no região norte, Florianópolis e São José do Cerrito, na Serra Catarinense. Dezenas de famílias foram atendidas pela Defesa Civil, mas não houve registros de mortos ou feridos. Entre terça e quarta-feira choveu entre 190 e 200 milímetros. A média de chuva em agosto em Florianópolis, por exemplo, é de 110 milímetros. No Paraná, 38 famílias ficaram desabrigadas e pelo menos 263 pessoas foram afetadas pelas chuvas, principalmente no litoral. Escolas municipais e estaduais tiveram as aulas suspensas e hoje seguem em alerta. A previsão do tempo hoje, com o afastamento do ciclone extratropical que atua sobre o Oceano Atlântico agora, passando pela região sudeste, é de sol e nuvens em Santa Catarina e no Paraná. No Paraná ainda com a previsão de chuva para a faixa litorânea, mas em volume muito menor. Pois é, Ângelo, foi uma situação, olha, as imagens são todas muito impressionantes. Estava vendo a imagem, por exemplo, de um restaurante flutuante ali, que estava pronto para ser inaugurado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ali. O restaurante simplesmente arrastado, né? Ele é arrastado. Os proprietários vão tentar recuperar a estrutura, que custou 6 milhões de reais. Vamos seguir com mais do sul do país agora, Ellen? Vamos lá acompanhar agora as informações do Rio Grande do Sul com o Gilberto Echauri. Pois é, algumas cidades do norte do Rio Grande do Sul também foram bastante impactadas por esse ciclone extratropical que passou pela costa. Torres e o município de Três Forquilhas foram os que registraram maiores estragos. As aulas também foram canceladas em algumas regiões do Rio Grande do Sul por conta da passagem desse ciclone. A boa notícia é que hoje já não chove mais, pelo menos aqui na parte que foi mais castigada pelo temporal, parte norte, litoral norte, serra do Rio Grande do Sul, há bastante frio. O ciclone se afastou um pouco e deu lugar às temperaturas bastante baixas. O secretário municipal de Agricultura do município de Três Forquilhas diz que a ponte sobre o Rio Depósito, que liga Três Forquilhas à Rota do Sol, permanece bloqueada. O nível da água que chega na região está impedindo a passagem dos veículos, o que vem obrigando os condutores a optar por uma alternativa através da BR-101. De acordo ainda com o secretário, quase 100% das estradas foram danificadas de alguma maneira. Nos demais municípios, como eu falava, Torres ainda segue contabilizando esses estragos. Embora sejam considerados leves, a Secretaria de Obras vai avaliar possíveis ações a serem implementadas. Em outros pontos do Rio Grande do Sul, Gramado, na Serra, houve queda de árvores em algumas avenidas e o trânsito chegou a ficar bloqueado. Houve deslizamento também no bairro Planalto. E como o Ângelo falava há pouco, né, em Santa Catarina tivemos essas cidades que registraram mais chuva em um dia do que o programado para o mês, né? Em Schroeder, por exemplo, foram 200 milímetros, sendo que a média para o mês era de 130 milímetros. Também houve deslizamentos e problemas no trânsito nos municípios de Joinville, Timbó, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Porto Belo, como essas imagens que a gente estava acompanhando aí na live, onde um outdoor caiu, né? O condutor estava passando pela rodovia e registrou o momento em que o outdoor de um supermercado caiu na frente dele. Por pouco ele não foi atingido e também um carro que passava ali pela via, por pouco não foi atingido por esse outdoor. Como eu disse, a boa notícia é que nessa quinta-feira há uma melhora no tempo prevista para a região e isso deve dar lugar à temperatura mais baixa ainda, o frio intenso no sul do Brasil. Ventos fortes também no sudeste. Peço a manchete, que a gente está atrasadíssimo, de Cristiano Pinho. Ventou muito por aí, Pinho? Quase 100 km por hora, Megali. Registro feito entre 4 e 5 da manhã no Forte de Copacabana pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas foi uma madrugada de ventos fortes em vários pontos aqui da capital fluminense e de outras cidades também.
Pelo que a gente tem de monitoramento aqui, até com a participação dos ouvintes, o sul do estado é a área mais afetada. Angra dos Reis e Paraty estão com vários pontos sem energia elétrica porque a concessionária Enel precisou desligar torres de transmissão, linhas, na verdade, por lá. Mas também há falta de energia elétrica na região oceânica de Niterói, onde o mar está agitadíssimo em Itacoatiara, inclusive tem um alerta de ressaca até às 9 da noite de sexta-feira, ondas podem chegar a 4 metros de altura. Eu separei rapidinho, para não estourar mais o nosso tempo, alguns trechos do que os ouvintes falaram sobre essa movimentação em diferentes pontos do estado, com ventos fortes desde a madrugada. Saquarema ventando muita coisa. Mar agitado aqui no Leme, as ondas bastante altas, vento forte aqui. Muita chuva na Gávea e muito vento. Cenário aqui um pouco assustador, muito vento mesmo aqui na região oceânica, lata de lixo espalhada na rua, galhos de árvore. Pegando a praia aqui para passar em frente ao Hotel Glória, venta muito aqui, muito mesmo, muito. Felizmente ninguém ferido. Tá bom, Pinho, daqui a pouquinho você volta trazendo mais destaques do Rio de Janeiro. Vamos seguir nesse giro aqui ainda falando sobre passagem desse ciclone pelo sul, pelo sudeste. Em São Paulo, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamados. É impressionante também a quantidade de gente sem energia elétrica. O Pinho falava sobre a Enel no Rio de Janeiro, também muitas queixas em São Paulo, Elaine Freires. A situação não é diferente, rajadas de ventos de até 75 km por hora. A cidade de São Paulo vive vários transtornos, bairros sem energia elétrica porque galhos de árvores caíram, sobre a fiação. O Corpo de Bombeiros atendeu a 132 chamados para quedas de árvores na capital paulista e região metropolitana entre a tarde de ontem e esta manhã. Hoje foram mais 5 chamados, o Corpo de Bombeiros atualiza essas informações. Ouvintes da Band News FM ainda reclamam de semáforos apagados ou queimados após esse vendaval. Por questões de segurança, alguns voos que chegariam a Congonhas ontem à tarde tiveram que pousar em outros aeroportos. Alabás, uma feira de aviação, foi interrompida no fim do dia, A capital paulista deve ter hoje mais um dia com ventos fortes e o frio muito intenso. Os termômetros não devem ultrapassar os 15 graus e hoje mais previsão também ainda de ventos muito fortes. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Como vai, Megali? A família Megali, italiana, palestrina, tá feliz da vida como você. Tô vendo aqui pela internet, você tá exultante, porque você só gosta do Palmeiras desde moleque, quando você era pequenininho lá em Muzambinho, na Praça dos Andradas, do lado do Armazém do Zul. E o Múcio também, o teu outro tio, ele não era ruim de bola, não. Mas ruim de bola é o Galo, rapaz. O Galo era pra ter ganho os 2 jogos, empatou os 2 e perdeu o último pênalti. É meu Cuca. Inventa um lateral esquerdo lá que ninguém conhece, entendeu? Tremeu. Ficou tudo na perninha esquerda dele, ele atrasou a bola pro goleiro excelente do Palmeiras. Mas, o Palmeiras teve sorte. Mas sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Parabéns ao Palmeiras, mas o Galo psicologicamente vai demorar uns 10 anos para se recuperar, viu? E no mais, Talleres de Córdoba jogando em casa, perdeu para o outro argentino, Vélez Sarsfield. Vélez, classificado para a semifinal, vai pegar o Flamengo. E vai perder para o Flamengo. E na Sul-Americana, o Ceará bateu o São Paulo por 2-1, entendeu? Lá em Fortaleza. Mas nos pênaltis, São Paulo acabou se classificando. Parabéns ao São Paulo, viu? Mas foi as gatas, segurando as carças com a mão, viu? E nesta quinta-feira, mais futebol. Na Sul-Americana, o Internacional pega o Melgar às 19h15 no Beira-Rio. E pela Libertadores América vamos ter. Boa sorte, Furacão, Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense lá na Argentina, lá em La Plata. Para mim, com dor no coração, vou dizer que o time do Filipão, Furacão,
vai perder. Time argentino em casa é um inferno. E ontem, repito, o Galo jogando contra 10 no primeiro tempo, contra 9 no final do jogo e acabou perdendo nos pênaltis. Porque o lateral esquerdo, que nem sei o nome dele, atrasou a bola por excelente goleiro do Palmeiras. É a vida, porque pênalti, sem dúvida, é uma coisa muito difícil para quem cobra. Agora, para quem torce, é um grande sofrimento e tchau.